Boa tarde, sou aluno Arthur Arcanjo, estudo na UES no Polo Beberibe e hoje a gente vai fazer uma atividade bem interessante de descrição, caracterização, tanto morfológica como também ecológica, econômica, de alguns grupos vegetais. Eu escolhi 3 grupos para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui da questão da papoula, vai comentar um pouco mais, depois a gente vai falar um pouco do coité e também vai falar da questão da goiabeira, tá? Escolhi essas 3 plantas para a gente poder falar de 3 grupos familiares diferentes, de 3 famílias botânicas diferentes. Bom, pessoal, aqui a gente está mostrando uma planta de papoula, né? Aqui é conhecido no Brasil basicamente como sendo papoula, ó. Você caracteriza principalmente pela flor, uma flor aqui que a gente consegue ver bem aqui agora no vídeo, né? Você consegue até ver essas porções amareladas, que são as porções masculinas. A papoula, ela faz parte de um gênero nativo do Brasil, que é o gênero Hibiscus, e esse gênero faz parte de uma família, que é a família Malvácea. Algumas plantas típicas dessa família, a gente tem, como é o caso do cacau, como é o caso também do algodão. Se a gente olhar essa planta, ela tem um porte arbustivo, a gente caracteriza pelo tamanho, né? Não chega a ser um subarbusto, não é uma erva, mas também não é uma árvore, então a gente caracteriza como arbusto. Quando a gente pega a folha, existem algumas características que a gente pode pegar pela folha aqui, ó. Se a gente aproximar bem e identificar. Primeiro, ela é uma folha simples. Por que a gente sabe que é uma folha simples? Você analisa a inserção no caule. Quando você analisa a inserção do caule, ó, como a gente está vendo bem aqui, deixa eu aproximar um pouquinho. Quando a gente está vendo a inserção no caule, só existe uma inserção. Se só existe uma inserção, só existe uma folha. Então essa folha é uma folha simples. Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Pronto, bem aqui a gente consegue ver também. Existe uma folha saindo aqui e essa folha é uma folha simples. Você pode ver aqui que tem outras projeções, né? Tem essa projeçãozinha lateral que acabou de cair porque eu peguei. Enfim, outra caracterização que a gente pode fazer da folha é em relação ao ápice. Esse ápice é um ápice... Então, esse ápice é um ápice agudo. Quando você olha aqui, ó, ele tem uma organização onde o ângulo dele é menor do que 90 graus, enquanto que essa base, ó, deixa eu melhorar aqui, essa base é uma base obtusa. Você vê que essa porçãozinha aqui é uma porção que tem aí um ângulo maior do que 90 graus. Quando a gente pega a margem, essa margem, ó, que é a porçãozinha lateral, ela não é uma margem contínua, não é uma margem inteira. Então, ela apresenta essas variações. Isso daqui é uma margem serreada, pelo ângulo que a gente vê, ó, é um ângulo bem característico de ser uma margem serreada. É uma planta tipicamente dicotiledônea, a gente consegue ver pelo padrão de nervuras, ó, é um padrão reticulado. Existe uma nervura central e partindo dessa nervura central existem outras nervuras, então você vai ter aí o padrão tipicamente reticulado. E aí a gente pode comentar um pouquinho mais sobre a flor. Na família Malvácea, geralmente existe uma inflorescência racemosa. No caso do gênero Hibiscus, esse gênero ele apresenta uma flor terminal, que é aqui a flor da papoula. Essa flor é uma flor bissexuada. Aqui dentro a gente vai ter os ovários e aqui a gente encontra nessa porção amarelada a porção masculina, e é uma flor que a gente pode ter algumas características interessantes. Aqui, ó, a gente tem a inserção, exatamente onde está o meu indicador, a gente tem a inserção dos ramos das flores, né, da sépala, de tudo mais. Então, como a inserção está abaixo do ovário, a gente vai dizer que esse ovário é um ovário súpero. Portanto, essa flor é uma flor hipógena. A gente vê que as sépalas são conatas, né? São unidas, você tem gamosépalas. Se eu retirasse aqui, a gente veria que essas sépalas também são parcialmente conatas. Você vai ter simpétalas aí. Existe essa grande estrutura aqui, ó. Deixa eu pegar. Existe essa grande estrutura que é o que se chama de androginóforo. Alguns livros falam de andróforo, os mais modernos agora estão falando de androginóforo. É uma estrutura formada pelos estames e no final aqui, ó, a gente encontra os estames. Deixa eu tentar melhorar o foco, que são esses ramozinhos com essas porções amarelas mais proeminentes, né? Isso daí é o estame junto com que tem a sua porção amarela, que é a antera em si, é o local de produção de grão de pólen. Bom, pessoal, nessa planta a gente não encontrou fruto, não observamos frutos, mas geralmente nessa família o tipo de fruto pode ser uma baga. Bom, aqui a gente já tem uma planta de coité.
Essa planta, ela faz parte da família Bignoniaceae, é a mesma família do ipê, é a mesma família do pau d'arco. Você pode ver pelo porte dela, ó, ela tem um caule com crescimento secundário, né, um caule levemente lenhoso, ela tem um porte arbóreo, né, já tem aí uma altura considerável. E aqui a gente pode ter algumas classificações interessantes em relação à folha dela. Se a gente aproximar aqui um pouquinho, deixa eu ver se dá pra ver, pronto, ó. Se a gente aproximar aqui um pouquinho, a base dela, deixa eu tentar melhorar o foco. Deixa eu ver. Pronto, o foco já melhorou. A base dela ó, é uma base atenuada, né? Que ela vai alargando de pouquinho em pouquinho. O ápice dela parece mais um ápice acuminado, porque tem essa projeçãozinha aqui na porção final. É uma folha também de dicotiledônia. Você vê essa nervura central, onde está passando o meu indicador aqui por trás, e outras nervuras secundárias. É uma margem inteira. Agora, o interessante aqui era que a gente tivesse alguma estrutura reprodutiva, né? Tivesse uma flor, tivesse um fruto, para poder fazer a caracterização. No entanto, essa planta não está no período reprodutivo, então a gente não encontra flor, a gente não encontra fruto, mas em outros ramos, como eu conheço já essa planta, ela é daqui de casa, em outros ramos, em outros tempos, né, em outros períodos, ela acaba então produzindo a cabaça, que é o fruto do coité, então é característica dessa planta, e a gente fez então uma breve descrição desse vegetal. Bom, pessoal, então o último grupo de plantas que a gente vai trabalhar é esse aqui que eu estou tentando mostrar para vocês. Isso daqui é uma planta de goiaba, vou já dizer porque que a gente sabe que é goiaba. Isso aqui faz parte da família Myrtaceae. Uma das grandes características da goiaba, ó, é a representação do caule, né? Essa goiabeira aqui, ó, você pode ver que o caule, ele apresenta essa casca, que é o que a gente chama de periderme, e essa periderme ela vai saindo gradativamente, ó. Deixa eu ver se melhor. Pronto, ó, aqui, ó. Você vê que a periderme ela sai com facilidade, é uma casca que ela vai sendo eliminada. Isso daqui é o que se chama de ritidoma. Quando a gente analisa a folha, essa folha da goiabeira, ó, se a gente pegar um ramo bem aqui, ela é uma folha simples. Você pode ver que do caule parte uma estrutura, ó, tá aqui o pecíolo da folha. Esse pecíolo, ele vai aqui originar uma folha que tem uma lâmina inteira. Então, isso daqui é uma lâmina indivisa, então é uma folha simples. Se a gente olhar, existem duas folhas por nó. Aqui tem um nó, aqui se a gente olhar melhor, vai ter um outro nó. Aqui também vai ter um nó e uma cicatriz. Aqui um nó e uma cicatriz, então isso configura, caracteriza uma folha com filotaxia oposta. Quando você pega o ápice, esse ápice da folha, ele é bem mais complicado de ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é um ápice, não está ficando muito bom aqui no vídeo, mas ele é um ápice caracterizado por ser emarginado, né? Você tem aqui um ápice que ele tem uma emarginação bem na pontinha, e a base acaba sendo uma base assimétrica. Deixa eu me distanciar para ver se o vídeo fica um pouco melhor. Então aqui a gente vai ter uma base assimétrica. A inserção, ó, ela é uma inserção diferente, e o ápice é um ápice emarginado. A gente não vê flor nessa planta, mas eu achei um fruto caído dessa goiaba. Eu vou abrir agora esse fruto, abrir essa goiaba, para mostrar para vocês o tipo de fruto, né? Para a gente poder caracterizar isso daí. Um detalhe interessante que eu não esqueci de comentar, mas é que essa planta aqui, né, como eu já tinha dito, ela faz parte da família Myrtaceae, e é a mesma família do eucalipto, é a mesma família do cravo da Índia, né? Enfim, é uma família grande pra caramba, é uma das maiores famílias no Brasil, com mais são centenas de gêneros presentes, então é uma família realmente bem grande. Vamos lá pro fruto pra gente poder ver melhor. Pronto, pessoal, aqui a gente tem o fruto da goiaba, dessa goiabeira selvagem, né? O que foi que eu fiz? Eu peguei essa goiabeira, ó, que ela tava assim, né, já tinha caído, então já tava estragando, ó, já tinha muita formiga, já tava sendo deteriorada por micro-organismo. Então eu fiz um corte longitudinal, peguei aqui um estilete e cortei no sentido longitudinal. Depois que eu cortei no sentido longitudinal, a gente fez um corte transversal também. E aí, ó, a gente vai ter algo parecido com isso. Isso daqui é um fruto tipo baga. A gente pode ver uma característica típica da goiaba, que é o resto do cálice, ó, presente nessa região. Não vai dar para ver muito bem porque já foi degradado, mas essa regiãozinha aqui, pronto, ó, essa regiãozinha aqui é uma estrutura, deriva do cálice, típico das goiabas, e é um fruto tipo baga.